Ayrton Senna. Eu acredito que você já ouviu falar desse nome e provavelmente sabe de quem eu tô falando. Sim, depois que eu assisti a série que lançou recentemente no Netflix, Senna, eu comecei a notar diversas coisas que eu fui aprendendo, que eu fui observando. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir a história dos outros para aprender, né? Porque eu acredito que a experiência ela é muito valiosa. E quando a gente conhece uma pessoa que ela já passou por alguns lugares que a gente quer vencer, Ayrton Senna, ele é muito mais do que um piloto, em si um vitorioso, né? Tudo que ele quis na vida dele, apesar de ter tido uma vida curta, uma carreira curta, ele conquistou grandes conquistas, né? Ele conquistou muitas vitórias na vida dele e ele trouxe muitos exemplos pra gente. Então, ao longo da série, assistindo, comecei a notar diversas coisas e eu falei, pô, vou levar pro Lamparina algumas dessas anotações que eu fiz que me chamaram a atenção, né? Então eu trouxe 9 ensinamentos que a gente pode aprender com a história do Ayrton Senna. E desses 9, o 7º foi o que mais me chamou a atenção. O primeiro ensinamento que logo no início da série eu pude perceber é saber aonde quer chegar. Ele desde criança, ele já se imaginava dirigindo, pilotando, pegou o carro do pai dele com 6 anos de idade pela primeira vez, dirigindo, a polícia teve que parar ele. Ele já ganhou um kart desde criancinha, ou seja, desde criança ele já tinha esse instinto, né? Essa vontade de dirigir, esse querer de dirigir, né? Isso é muito importante, porque quando a gente está sabe aonde a gente quer chegar, vamos dizer assim, as portas vão se abrindo, a gente vai conseguindo encontrar qual é o nosso caminho, onde a gente deve trilhar. E mesmo sabendo onde quer chegar, aí entra o segundo ponto, que injustiça existe. A vida muitas vezes é sujeito a ser injusta. A gente precisa lembrar disso, porque mesmo a gente sabendo onde a gente quer chegar, fazendo por onde a gente alcançar os nossos objetivos, é sujeito a gente sofrer alguma injustiça. E no caso da vida do Ayrton Senna, ele não chegou a ser campeão mundial de kart, né, que é a primeira categoria no automobilismo, né? Quem quer ser profissional da Fórmula 1, a base basicamente é o kart, né? Até os 15 anos de idade, os pilotos eles competem no kart, onde eles aprendem, onde a partir dali já inicia a carreira. A carreira de um piloto começa muito cedo, com 4, 5 anos de idade no kart, né? Então ele não chegou a ser campeão mundial, porque ele precisava ganhar a última corrida para empatar com um outro piloto que estava ali até aquele momento em primeiro lugar em pontuação. E ele conseguiu empatar. Então o critério que existia na FIA, né, que é a Federação Internacional do Automobilismo, era que se tivesse algum empate de pontuação entre os pilotos, quem venceria seria o que ganhou aquela última prova. E foi no caso, foi o Ayrton Senna, a última corrida. Só que naquele momento mudaram a regra e deram a vitória do campeonato mundial para outro piloto, né? Isso gerou nele uma angústia muito grande, ele ficou irritado, né? O Ayrton Senna, ele dá para perceber que ele era um cara muito competidor. E mesmo acontecendo isso não fez com que ele desistisse da carreira dele de piloto. E daí ele foi fazer um teste para a próxima categoria. Ele não tinha um dinheiro suficiente para competir ali, que é muito caro, mas ele conseguiu a oportunidade de fazer um teste. E nesse teste, ele com a pessoa que iria provar ele ali, né? Eu não sei exatamente os termos. Eles estavam caminhando ali na pista de corrida e contando um pouco da vida dele e tal, falando qual era o sonho dele de ser piloto. Aí o cara falou, pô, não dá, porque tem que ter o dinheiro, tem que ser o dinheiro à vista, não sei o que. Aí o Ayrton falou assim pra ele, deixa eu fazer um teste, me empresta um carro, que você vai ver quem eu sou, né? Basicamente isso que ele falou. Aí o cara olhou assim, tipo agora, e tava meio nublado assim, né? Aí ele, agora, pode ser agora. Ou seja, ele nunca tinha visto aquela pista. Só que na caminhada, ele já decorou a pista, né? E tava meio nublado assim, não dava pra enxergar direito. E daí entra o terceiro ensinamento que eu vi ali, né? Da visualização
da prova. Ele estava visualizando. Não é só saber onde quer chegar, você tem que visualizar. A gente saber visualizar o percurso, né? O percurso, no caso dele, né? É o percurso ali da prova, né? Mas a gente também, na nossa vida, qual é o percurso? Quais são as tarefas? Quais são os objetivos que eu quero chegar, né? Então ele visualizou a prova e estava ali seguro para ele poder fazer aquele teste. Aí o cara perguntou pro amigo do Ayrton Senna assim, pô, ele quer fazer o teste agora? E o Ayrton Senna já tinha pegado o carro. Aí falou assim, no momento que a gente estava caminhando aqui, ele já decorou todo o percurso, né? E dali ele, na primeira volta, ele já bateu o recorde daquela pista. Então assim, mostrando a habilidade que ele tinha. Realmente era um piloto diferenciado. E na sequência da série, né, mostra assim que ele, antes das corridas, ele visualizava, ele desenhava até um caderninho parecido com esse assim, desenhava a pista e dali ele começava a visualizar onde ele iria frear, onde ele iria acelerar, onde ele iria reduzir ou passar uma marcha, né? Onde seria mais difícil fazer as ultrapassagens. Ele literalmente, até com um relógio, ele cronometrava e visualizava ali quanto tempo ele iria fazer uma volta, né? Então isso é bem interessante, né? E eu já vi muitas pessoas falando isso, da visualização, a importância da visualização. Só que mesmo sabendo onde quer chegar, visualizando, a gente tem que ter cuidado com o que a gente promete. Que aí entra esse quarto ponto. Ter cuidado com o que promete. Por quê? Quando ele foi fazer esse teste, ele falou pro pai dele assim, pai, eu vou lá fazer o teste, eu passando eu vou ficar 1 ano na Inglaterra. Aí o pai, pô, mas é muito caro, não tem condição, você tem que estudar, tem que terminar os estudos, você tem que dar sequência aqui na nossa empresa, né, que o pai dele queria que assumisse a fábrica da família, né, de, se eu não me engano, autopeças. Aí ele falou assim, pai, deixa eu ir pra lá, ficar 1 ano pelo menos, 1 ano, daqui 1 ano eu volto, eu prometo. Aí o pai dele falou, você promete mesmo? Ele, prometo. E daí ele saiu, foi falar com a namorada dele atual, que ele tinha naquele momento. Aí ele falou que ele ia, e ela falou, eu vou com você também. Aí ela falou assim, você promete que você volta em 1 ano? Aí ele, prometo. Daí eles noivaram, casaram, e ele foi, fez o teste e passou o ano lá. Quando chegou no final do ano, ele ganhou o campeonato. E daí ele recebeu outras oportunidades de continuar a carreira dele, né? É o que ele queria. Mas ele prometeu que voltaria, né? Então chegou no momento que ele recebeu uma proposta. Aí ele falou para um agente, falou assim, olha, aposentei e estou voltando pro Brasil. Tem alguns spoilers aqui, mas se você dá uma olhada rápida na história do Ayrton Senna, isso foi um dos pontos, né? Que ele teve uma aposentadoria quase precoce. Na verdade, ele ficou 1 ano parado. Daí ele voltou pro Brasil, deu seguimento lá na empresa da família. Foi interessante porque dava para perceber sim que ele não estava tão feliz, né, dentro da série ali. E um cara ligando para ele, ligando lá da Inglaterra, ligando para ele, cara, estão querendo você aqui na Fórmula 3, que ou seja, já é outra categoria, tem a Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1, ou seja, a Fórmula 3 já são carros maiores. Aí chamou ele para fazer um teste, que queriam ele numa das equipes, né? Ele negando, até que chegou um momento que o cara ligou e falou, cara, pensa direitinho, daqui 1 semana você me fala. E daí ele desligou o telefone, a esposa dele começou a desencaixotar alguns prêmios que ele ganhou naquele ano que ele ficou lá. E ele tava segurando o capacete dele assim. Aí a esposa dele, eu achei legal botar os prêmios que você ganhou quando você era piloto. Daí ele olha para ela e fala, eu sou piloto. Foi interessante que antes, quando o amigo dele ligou para ele, ele falou assim, cara, você prometeu que você ia voltar, mas você não prometeu que você ia ficar. Então essa mudança, que ele tava lá ainda porque ele achou que tinha prometido e tinha que ficar lá. Mas ele tinha prometido só que iria voltar e não que iria ficar. Naquele momento ele decidiu voltar a ser piloto. Foi uma grande virada de chave, ou seja, ele quase desiste do sonho dele por uma coisa que ele prometeu. E daí entra outro ponto que eu coloquei aqui como quinto,
eu botei numa sequência aqui um pouco lógica do que eu fui observando dentro da série, que é a importância da família e honrar pai e mãe, né? Jesus fala, né? Honrar pai e mãe. Ele prometeu, foi pro pai dele, e ele cumpriu o que ele falou pro pai dele, né? Então, quando ele voltou lá para Inglaterra novamente, para a Fórmula 3, né, para a nova categoria, o pai dele acreditava muito mais nele, porque ele honrou o que ele falou. Então isso é muito importante, essa base familiar, né, da família tá ali junto. Se foi uma coisa que me chamou bastante atenção, eu tava assistindo a série e fiquei, caramba, será que ele não vai voltar? Ele vai dizer pro pai dele outra coisa, né? Mesmo assim ele foi lá e fez isso. E o sexto ponto, que eu acho que assim, é um dos mais importantes, que é ter fé, né? Ele sabia onde queria chegar, ele tinha fé de que ele conseguiria chegar lá, ele tinha fé em Deus no caso, né? Eu não sei qual religião que ele tinha, o que ele acreditava, mas ele falava muito de Deus, né? Eu até anotei aqui algumas frases que ele falou a respeito disso, né? Deus é grande, é forte, quando ele quer, não tem quem não queira, né? E em outro momento ele falou assim também: trabalhei muito para chegar ao sucesso, mas não conseguiria nada se Deus não ajudasse. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Para a gente conseguir chegar lá, para a gente não desistir no meio do caminho, porque dependendo do que a gente quer, do que a pessoa quer, ela vai precisar vencer muita coisa para chegar até onde ela quer. E ela precisa acreditar, ela precisa ter fé que ela vai conseguir. E no caso dele, ele tinha fé em Deus, fé em conseguir chegar aonde ele quer chegar. Independente de qual que você está me assistindo, qual é a sua religião, eu não estou aqui falando de religião, em sim de fé, né? A gente pode ter fé no que a gente está querendo, a gente acreditar. Fé é aquilo que a gente não vê ainda, né? É aquilo que eu tô, por exemplo, eu tô aqui atrás da câmera, tem uma porta que tem um banheiro. Eu tenho fé que tem papel higiênico lá. Eu não tô vendo, né? Para eu saber exatamente se tem, eu tenho que abrir a porta e ver ele, né? Então, basicamente, fé é isso. Então, ele tinha uma fé muito forte, né? De que ele iria conseguir. E ele conseguiu. E tanto que ele fala, né? Trabalhei muito para chegar ao sucesso, mas não conseguiria nada se não tivesse a ajuda de Deus. E agora chegando no sétimo ponto que eu falei que mais me chamou a atenção quando eu assisti a série, que a pressão sempre vai existir. Desde lá do início da carreira dele até o final, literalmente o final da carreira dele, na última corrida dele, sempre houve muita pressão. Então, muitas vezes a gente acha que a gente só consegue suportar determinada situação. E quando a gente consegue vencer, é igual um videogame, a gente passa de fase. E aquela fase seguinte vão ter novos desafios, novas pressões. Por exemplo, na Fórmula 3, ele ganhou 7 corridas, só que chegou num ponto que o que estava em segundo começou a ganhar, e ele começou a forçar tanto o carro, o Ayrton, né, que ele quebrava. Ele começou a quebrar toda a corrida. Toda a corrida ele quebrava o carro, fundiu o motor. E daí eles descobriram que o adversário, né, o outro piloto, atualizou o motor. Né? O motor estava, vamos dizer assim, da próximo ano, né? Da próxima temporada. Ou seja, estava com um motor mais potente. E daí o que ele fez? Olha o tamanho da pressão. Aí ele falou, beleza, vamos fazer isso. Só que quem mexia no motor do carro dele para fazer essa atualização era lá na Itália. E essa competição acontecia na Inglaterra. E ele tinha 48 horas para fazer essa mudança. Aí então o que ele fez? Tirou o motor do carro dele, colocou dentro no porta-mala, viajou da Inglaterra até a Itália. Geralmente o pessoal demorava 30 horas, ele fez em 15 horas, a metade do tempo, segundo a série. Chegando lá, ele encontrou com o mecânico, aí eles atualizaram o motor. E ele assim, toda hora na pressão, assim, bora, vamos trabalhar. Aí eles pararam para almoçar, aí estavam conversando um pouquinho, ele, beleza, vamos voltar pro trabalho. Ou seja, mostrando-se a concentração dele para ele conseguir chegar a tempo, né? Daí fez a atualização, botou o motor de volta, voltou dirigindo da Itália para Inglaterra. Ele chegou no dia da prova lá, faltando 4 horas para a competição começar. Ainda tinha que colocar o motor no carro. E daí a equipe dele colocou, ou seja, ele tinha
dirigido 30 horas, ida e volta, para fazer isso. E daí chegou com 4 horas apenas para competição. Olha o nível de pressão, olha o nível de dedicação que ele tava para conseguir ter melhores resultados. E daí o chefe da equipe dele falou assim, cara, a gente não vai dar tempo da gente amaciar o motor. Ou seja, o motor vai demorar mais tempo para aquecer. Aí ele teve uma ideia, ele pegou a fita e colocou na saída de ar do motor, que ficava assim na lateral. Ou seja, para tampar a saída e assim o motor aquecer mais rápido. Aí o chefe da equipe dele falou, cara, você vai fundir o motor porque vai esquentar. Ele falou, não, eu tiro, eu só preciso de 20 segundos para tirar. Aí o cara ficou meio assim, mas beleza. Aí foi lá, botou as fitas e tal e começou a competição. E a temperatura do motor começou a subir. E ele viu que ele tinha que tirar aquela fita. Imagina, você tá dirigindo um carro na F3, que os carros chegam até 260, se eu não me engano, km por hora, com o cara atrás de você, e você ainda tendo que se preocupar com a temperatura e tirar uma fita, assim, você sair assim, né? Olha o nível de pressão e olha o nível de empenho que ele tava botando ali, de dedicação, de, cara, vamos nessa, vamos fazer acontecer. Daí ele conseguiu tirar as fitas, aí o motor não superaqueceu, e ele conseguiu ganhar a prova, e assim ganhou todas as outras provas, corridas, e ganhou o campeonato. Então, se a gente quer ser vitorioso na vida, a gente precisa entender que vai ter pressão, e a pressão faz parte do jogo. E essa pressão só faz sentido quando o nosso foco está na vitória, né? Que esse é o 8º ensinamento que eu vi na série, que mais me chamou a atenção. E tem até uma frase dele que ele dizia assim: vencer é o que importa, o resto é a consequência, né? Ele falou, eu sou um piloto de Fórmula 1, eu sou um piloto que tô ali para vencer. Numa corrida só tem um vencedor. Então eu vou fazer o que for possível para eu ser vencedor. Se for preciso eu ter que ultrapassar, eu vou ultrapassar, né? Ou seja, o foco dele estava na vitória. Quando lá atrás ele perdeu o campeonato no kart, ele ficou muito bravo por ter perdido. Ele não ficou ali, beleza, peguei segundo lugar e tal. Não, ele ficou muito indignado com o que aconteceu. E então, sim, ele era uma pessoa que vencer é o que importa, né? Para ele é o que importa é vencer. Foco é a vitória, né? Então isso é importante quando a gente quer chegar no objetivo. A gente realmente fala assim, meu objetivo é esse e é esse que eu vou chegar. É nesse lugar que eu vou chegar. É isso aqui que eu vou conquistar. Não é metade disso, né? Eu acho que é importante isso porque para a gente realmente ficar satisfeito com a gente, com a nossa vida, a gente tem que sentir satisfação, né, pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas. E agora a gente chega no 9º ensinamento. Ele resume basicamente tudo com que eu falei aqui nesses 8 primeiros ensinamentos que eu pude perceber na série. Eu vi outras coisas também, que é saber o que veio fazer na vida, ou seja, qual é o seu propósito. O pessoal fala, ai, propósito, que saco. Cara, tô falando pela história do Ayrton Senna, né? A gente saber o que realmente pulsa o nosso coração, né? Ele, quando ele teve aquela aposentadoria, aposentou ali precocemente, né? Ele estava assumindo funções na empresa do pai e tal. Dava para ver claramente que ele não estava fazendo o que ele nasceu para fazer, né? Então isso é uma reflexão. Eu acho que cada um sabe de si, né? E é importante, se a gente quer realmente saber onde quer chegar, superar as injustiças da vida, conseguir visualizar o que a gente precisa fazer, os desafios que a gente precisa superar, ter cuidado com o que a gente promete com as pessoas, honrar pai e mãe, conseguir ter fé diante das dificuldades, a gente, mesmo tendo dificuldade, a gente ter fé e conseguir lidar com as pressões que existem, né? Querendo não existe, né? Se a gente quer fazer algo grande para nossa vida, alguma transformação, pressões vão existir para a gente ter foco
Qual é a vitória que a gente quer chegar, né? Então tudo isso aí a gente precisa saber o que a gente quer fazer da nossa vida, onde a gente quer chegar, o que a gente veio fazer aqui. E na vida do Ayrton Senna, isso dá pra gente perceber muito claro, ele tinha muito clareza, ele era piloto, ele estava ali para pilotar. E para você que chegou até aqui, eu anotei mais um, é o 10º ensinamento, vamos dizer assim, né? Olhar para frente, para as próximas gerações. Eu até anotei uma frase aqui bem bonita que ele falou, que é o seguinte: se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças para que no futuro das nações e do planeta seja digno. Olha só a visão que ele estava tendo, né? Ele recebeu muitas cartas. E ele recebeu algumas cartas de um fã dele, que era uma criança. E ele foi visitar esse jovem, né, essa criança na época. E daí no percurso para ir lá, imagina, ele piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial, em uma realidade bem diferente da maioria das pessoas no mundo. Então ele foi visitar e chegou lá na casa bem humilde, bem simples, né, dessa criança. E ele ficou ali, poxa, quanta injustiça existe ainda no mundo, quantas coisas precisam ser modificadas, né? Então ele tinha esse sentimento também, né? Tanto que ele falou isso, né? Se a gente quer fazer uma mudança, a gente cuidar das novas gerações, que elas que vão ser o futuro, né? A gente que já está adulto, que já tem uma estrada, a gente tem que pensar daqui a 30 anos, quem vai ter minha idade? Hoje eu estou com 34 anos, daqui a 30 anos, quem está nascendo hoje vai ter os 30 que eu tenho hoje, né? E eu vou ter que 60. Então quem vai estar vivendo o que a gente está plantando hoje vai ser a próxima geração. Então a gente tem que pensar o que a gente está fazendo hoje, o que isso vai ser bom para a gente e principalmente para as próximas gerações. Então é isso, esse é um novo quadro aqui do Lamparina Cash. Para você que está chegando aqui agora, esse canal é do nosso podcast Lamparina Cash, o podcast mais humano no Brasil, onde a gente fala do ser humano, né? Então, quando eu estava anotando todas essas coisas, eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o nosso canal aqui, né? Não é um canal de autoajuda, em si um canal da gente trocar experiências, a gente ouvir a experiência das outras pessoas e ver o que nos cabe, né? Tudo isso que eu falei aqui foi coisa que eu percebi da vida do Ayrton Senna. Então, se você já assistiu a série, comenta aqui o que você achou, se você viu outros ensinamentos também. Eu anotei algumas outras coisas também, de repente a gente pode até fazer um próximo vídeo. E se você ainda não assistiu, corre lá, assiste, que tá fantástico, uma produção muito bonita, realmente os produtores estão de parabéns, ficou muito emocionante. Então se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, a gente está aqui sempre buscando trazer conteúdos de relevância para a gente, ser humano, conteúdos que inspiram a gente ter uma vida melhor e a gente cada vez mais saber o que é ser humano, como a gente poder ser humano melhor. Então a gente se vê nos próximos vídeos.